E aí, pessoas que são filhos únicos e não têm irmãos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no meu caminho para academia e resolvi gravar um vídeo aqui pelo centro de Jiangmen, falar um pouco sobre a política do filho único, que é um assunto que volta e meia alguém me pergunta. Claro, né, eu não sou especialista em China, para quem não me acompanha ainda, né, eu só moro aqui e leio bastante, pergunto e tal, mas nunca estudei, não sou um Elias Jabbour, né? Então, lá pelos anos 60, a China teve um boom de natalidade, por vários motivos. Um deles foi investimento em saúde pública pela gestão do Mao Zedong. Então a média de filhos por casal chegou a mais de 6. E isso começou a chamar a atenção do governo, porque eles viram que se continuassem nessa pegada ia ter muita gente. Lembrando que quando o Partido Comunista vence a Guerra Civil, em 1949, a China já tinha mais de 500 milhões de habitantes. E nos anos 70, começa uma discussão sobre políticas públicas para reduzir a natalidade. Uma delas era para as pessoas casarem mais tarde, começarem a usar preservativos ou outras formas contraceptivas, ou ter menos filhos. Tinha uma campanha do governo que falava que 1 é bom, 2 é ótimo e 3 é demais, para, nesse caso, o número de filhos, né? E eles foram discutindo, planejando, porque a gente sabe que a China trabalha muito com planejamento, até que, em 1979, eles implementam a política de filho único, que só poderia ter um filho. Isso não era para a China inteira, né? Tinha algumas exceções. Aí nessa época, se eu não me engano, se eu me lembro bem, a média de filhos já tinha caído para 3 ou 4, que as políticas de controle de natalidade já estavam funcionando. Quando eles implementam a política de filho único, a China já tinha uma população de 980 milhões de pessoas. E qual que era o problema? O governo não tinha como dar serviços básicos para todo mundo, porque a China ainda era um país extremamente pobre. Não tinha emprego para todo mundo, porque era muita gente entrando no mercado de trabalho. E as famílias não conseguiam dar condições de sobrevivência para todo mundo, porque era muita boca para alimentar. Esses foram alguns dos principais motivos que fizeram a China pensar nessa política de filho único e tentar controlar a natalidade lá nos anos 60 e 70. E aí, como eu falei, a política de filho único começa a valer em 79, mas com algumas exceções. A população rural, se tivesse uma filha, poderia tentar ter um filho, porque na cabeça deles na época, um homem trabalhava mais do que uma mulher na roça. Então, para compensar, se o casal tivesse só uma filha, eles poderiam tentar ter mais um filho homem. Minorias étnicas não entraram na política de filho único justamente porque são minorias. Então a população deles já é reduzida, então não tinha por que inserir eles nessa política de filho único. E uma outra exceção é que províncias onde a população também já era pequena, eles também não entraram na política de filho único, como Tibete, que naquela época também não tinha muita gente, e Xinjiang, que é onde moram os uigures. E uma outra exceção é que se os pais já fossem filhos únicos, eles poderiam ter 2 filhos. Então, se o pai é filho único, a mãe é filho único, eles poderiam ter outro filho. Essa política de um só filho valeu até 2015. Em 2015 eles alteraram para 2 filhos e acho que foi em 2021 que alterou para 3 filhos. Pode ter quantos filhos quiser. E hoje já tem província, que acho que é a província de Sichuan, não tem mais limite de filho, pode ter quantos filhos quiser. Mas por que eles acabaram com a política de filho único? Então, anteriormente eu citei alguns pontos positivos, né, que foi o governo conseguir atender todo mundo, que é a situação que a China tem hoje, de desenvolvimento a tal ponto que eles conseguem dar atenção para todo mundo que vive aqui. Não, a China não é um país rico, ainda tem muita pobreza, mas é uma situação, não sei quantas vezes melhor do que era nos anos 80. Essa política também trouxe problemas. Um deles é, quando a mulher casa, ela casa com o marido, mas também casa com a família do marido.
E as chinesas que me contaram isso, porque normalmente o filho homem é que cuida dos pais. E aí a filha mulher vai casar com outra família. E os pais dela não tem quem cuide, porque eles só tiveram uma filha. E isso cria um problema muito grande, porque hoje a expectativa de vida na China é de 78 anos. Então tem muito idoso. Tem muita gente vivendo até muito mais tarde do que era lá pelos anos 70, que ainda eram 35 anos. E isso criou um desequilíbrio muito grande, porque não tem quem cuide dos idosos. Tanto que existe uma lei na China de que os filhos têm que cuidar dos pais. Eu não sei bem como é que essa lei é aplicada, e eu não sei quão específica é a lei, mas existe uma lei dizendo que os filhos têm que cuidar dos pais. Existe mais ou menos 20% a mais de homens do que mulheres na China, porque os pais queriam filho homem, pelos motivos como eu citei antes, né? Porque eles trabalham mais, sim, na visão deles, né? Não na minha. Que eles trabalham mais, que eles que cuidariam dos pais quando ficassem velhos, e isso ocasionou muito aborto. Tanto que até hoje na China é proibido fazer ultrassom para saber o sexo da criança, porque havia muito aborto de meninas. Tem sei lá quantas histórias de meninas que eram abandonadas porque os pais não queriam fazer aborto, ou só descobriam quando a criança já nasceu, né? Isso acontecia muito, acho que lá pelos anos 70 e 80. E aí talvez o maior problema que essa política vai causar é, como eu falei, a população chinesa está envelhecendo cada vez mais, tem uma população de idosos muito grande, e a idade de aposentadoria é baixa ainda, né? Na casa é 60 anos para os homens, 55 para as mulheres que trabalham em escritório e 50 para mulheres que trabalham em fábrica ou na roça. Só que essa lei também é dos anos 80, se não me engano, 70, 80, e a expectativa de vida subiu muito. Então o sistema previdenciário da China não consegue dar conta de tanto idoso vivendo por muito mais tempo, né? E à medida que também não nascem mais pessoas para manter esse sistema funcionando, e 2022 foi o primeiro ano que a China teve um declínio populacional, que é um problema que o Japão vem enfrentando há anos. Então, se não nasce mais, quem que vai manter o sistema previdenciário funcionando? Não tem como, né? Tanto que a China vai privatizar, vai abrir o mercado previdenciário para empresas privadas, que é algo que já existe em Hong Kong, por exemplo. Eu não sei bem como é que vai funcionar aqui, mas lá em Hong Kong aparentemente funciona ok, assim, para quem ganha dinheiro, né? Porque Hong Kong é outra realidade. Então esse é talvez o principal problema da política de filho único aqui da China. Eu já conversei com vários chineses sobre isso. Eles mesmos falam que assim, a gente não consegue enxergar outra opção para a época, né? Lá nos anos 70 e 80 não tinha muito o que fazer, né? Com a população aí crescendo vertiginosamente. Mas é um problema que o país vai ter que enfrentar hoje, né? Porque, como eu falei, só a província de Guangdong, que é onde eu moro, tem mais nascimentos que óbitos. Teve mais nascimentos que óbitos em 2022. Um outro ponto é que o aborto aqui na China é livre para qualquer mulher, inclusive estrangeiras, em qualquer idade. E eu acho que é até o 6º ou 7º mês de gravidez. E não tem perguntas, é só chegar no hospital e falar que quer abortar. O único caso que me falaram que existem questionamento por parte do hospital é se for menor de 16 anos, porque aí tem que investigar se não foi abuso, né? Se não foi vítima de abuso. Mas tirando isso, qualquer mulher pode abortar sem pergunta nenhuma. O que está acontecendo hoje é que o governo está oferecendo suporte psicológico para entender por que as mulheres querem abortar, para evitar esse declínio populacional, para ver se ajuda no processo, né? Mas sinceramente eu não sei qual que é o efeito disso até agora.
E minha academia é no quarto andar daquele prédio. Aquele lá. Esse aqui é parte do centro de Jiangmen. Não é bem o centro, mas é parte do centro. Esse aqui é um parque bem grande, que o povo joga basquete, futebol. Mas esse problema de baixa natalidade não acontece só na China. Como eu falei, o Japão já vem passando por isso há vários anos. Vários países europeus também estão nessa situação. Isso, para esses países, vai provocar a necessidade de trabalhadores para poder manter a economia rolando, né? Ou aumento de automação. Eu não sei o que vem primeiro. Até porque países como o Japão, eles têm uma xenofobia muito grande, né? Aqui na China eles aceitam melhor a presença de estrangeiros. Mas é como eu falei, né? Eu não sou especialista de nada, então eu só falo um pouco dos dados e do que está acontecendo, os problemas que a China está enfrentando hoje por conta da política de filho único. Eu acredito que eles não tinham previsto que isso pudesse acontecer. Porque quem quer saber lá em 1979 que a China está na situação que está hoje economicamente, né? Não tinha como. Todo dia tem essas crianças brincando aqui. Óbvio que não são as mesmas crianças, mas todo dia, porque eu saio do trabalho, eu venho para a academia, que eu entro por aqui, e essas crianças estão brincando aqui. Mas é isso então, gente. Eu espero que eu tenha respondido algumas das perguntas, das dúvidas mais comuns sobre a política de filho único na China. E até o próximo vídeo. Que agora eu tenho que ir lá gastar um pouco de energia e queimar o resto de gordura que eu tenho no corpo.